Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar do Livro dos Médiuns, no capítulo que fala de perda ou suspensão da mediunidade. Para a gente poder entender esse capítulo do Livro dos Médiuns, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de mediunidade, nós não estamos falando de uma obsessão. Nós estamos falando de uma manifestação de equilíbrio que um médium possa vir a ter com o guia. Ou seja, nós não estamos falando de efeitos mediúnicos desequilibrados. A obsessão é um efeito mediúnico desequilibrado. Quando a gente fala na suspensão da mediunidade, perda da mediunidade, estamos falando de condições que levem a perder uma mediunidade equilibrada. Eu faço questão, porque muitas vezes, e isso causa muita confusão, a questão das pessoas lerem o Livro dos Espíritos e não entenderem muito bem a sua classificação. Quando se fala de uma coisa para aquele assunto e se coloca outro assunto complementar. Por exemplo, mediunidade. Mediunidade é tanto com guia espiritual como com obsessor. Um obsidiado também é um médium. Mas quando a gente fala de perda de uma mediunidade, é uma atividade regular que o médium tem dentro de uma casa, seja espírita, seja uma casa religiosa, mas que ele mantenha aquele equilíbrio para a execução do processo mediúnico em si. Então, quando a gente fala... Quando a gente fala da mediunidade, é importante a gente saber o seguinte: a mediunidade é uma disposição que o médium tem no seu corpo físico. É uma disposição orgânica, mas ao mesmo tempo, ou seja, é uma disposição que o médium tem de executar aquele processo, mas que está intimamente relacionado a intervenção do mundo espiritual. Ou seja, eu posso ter a mediunidade de incorporação, mas se não disposta no meu corpo físico, mas se não houver um espírito disposto a se manifestar, é como se fosse uma televisão. A televisão, ela vai ter a disposição de receber aqueles sinais. Mas se ela estiver fora da estação, se naquele momento a estação que gera o sinal está impedido, o sinal não chega na televisão, apesar dela estar toda sem problema nenhum para poder recepcionar aquele sinal, beleza? Então, apesar da mediunidade ser uma disposição orgânica inerente ao corpo físico do próprio médium, ela depende de maneira muito robusta da intervenção do mundo espiritual, tá? Normalmente, a perda ou suspensão da mediunidade não é de caráter definitivo. É muito raro que ocorra uma suspensão de caráter definitivo. Normalmente, ela é momentânea. Cessando a causa que levou aquele fato de perder a mediunidade momentaneamente, a mediunidade retorna. Então você tem uma perda que pode ser completa, que é muito raro, ou uma perda parcial, certo? Ou seja, a pessoa, vamos colocar aqui, eu sou médium de incorporação, mas aí eu não recebo mais incorporação. Mas eu sou de incorporação, eu tenho sensibilidade de perceber os ambientes e tenho visões, né? A vidência. Então, de repente eu não incorporo mais, mas continuo vendo. Então isso é uma perda parcial, porque vidência é mediunidade, psicografia é mediunidade, incorporação é mediunidade. Só que naquele aspecto, eu vou voltar a um exemplo meu. Eu saí do centro espírita e fiquei muito tempo fiquei 2 anos sem frequentar nenhuma instituição religiosa que tivesse mediunidade. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava dentro de uma instituição filosófica que eu frequento, eu tinha percepções de audição do meu guia espiritual, certo? Então, eu tive uma perda parcial no que se distingue pela ausência de trabalho na questão da incorporação. Mas não perdi a minha mediunidade em si, certo? Então, foi por um motivo de não ter uma instituição para trabalhar. Então, se não tinha para trabalhar, para que eu ia incorporar? Beleza?
Então, vamos lá, eu estou aqui com uma listinha para poder eu não esquecer. Normalmente, como eu falei, a mediunidade retorna quando cessa a causa que a interrompeu. Ou seja, no meu caso, era uma instituição, eu estava sem lugar para incorporar, uma instituição para incorporar, então eu não incorporava. Quando eu comecei na Umbanda, a minha mediunidade retornou. No sentido, na verdade, eu nunca perdi. Ela só parou porque o espírito, apesar de estar ao meu lado, eu não tinha necessidade do quadro de incorporação, porque é uma manifestação do espírito para a prática da caridade. Uma coisa que é muito importante, uma das poucas coisas que faz com que a pessoa venha a perder de forma completa a mediunidade é o esgotamento do fluido vital. A mediunidade, ela é uma atribuição do corpo físico que está ligada diretamente à formação do fluido vital. O médium, ele é doador de fluido vital para o guia espiritual, e mesmo que o guia quisesse manifestar, se o fluido vital do médium se esgotar, existe uma interrupção do processo mediúnico. É como se, eu vou dar o exemplo da televisão. O sinal tá legal, a televisão está funcionando normalmente, mas quando você vai ela está fora da tomada. Então, não tem energia para poder executar aquele processo. Aí eu botei uma disposição orgânica, móvel e variável. Ela muda com o tempo. Então é importante a gente saber, olha, eu posso perder a mediunidade de incorporação e a minha visão se expandir, minha audiência se expandir, a psicografia acontecer. Então, por exemplo, eu simplesmente, em determinado ponto da minha existência, por necessidade, aí que eu, por exemplo, olha, eu coloquei, é uma disposição orgânica, móvel e variável. Ela muda com o tempo, muda com a necessidade, muda com a disposição do trabalho, da necessidade do trabalho, com o enfoque que o trabalho tem. Então, por exemplo, eu estou na Umbanda, a minha mediunidade principal não é a incorporação, a minha mediunidade principal é o desdobramento. Mas, na Umbanda, eu não tenho tanta... um trabalho que seja voltado para essa questão de desdobramento como eu tinha na mesa mediúnica espírita. Então, abafou-se a necessidade, a disposição do desdobramento para eu poder fazer o trabalho de incorporação com os guias espirituais, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que é diária, mudei para um terreiro, aí vou também dar meu exemplo. Eu estava na instituição espírita. Lá eu ia 3 vezes por semana. Hoje eu frequento um terreiro de 15 em 15 dias. A disposição, ela se amolda ao tempo do trabalho e à tua possibilidade desse tempo. Aí vamos colocar aqui. Ela é móvel e variável, também necessitando, pela necessidade de aprendizado do médium. Olha, é determinado pela espiritualidade que o médium precise aprender a questão da psicografia. Então, talvez seja suprimido um pouco uma parte daquela mediunidade para o gasto fluídico daquilo, sendo drenado para outra atividade, por exemplo, a psicografia. Então, vamos colocar, a pessoa ela vai precisar fazer um livro que seria importante, um livro psicografado que a espiritualidade necessite transmitir. Então abafa um pouco aquilo para drenar a energia em outra atividade, né? O aprendizado do médium, por exemplo, na fase de desenvolvimento mediúnico, é necessário testar quais são os tipos de mediunidade da pessoa. Então, tem hora que ela vai incorporar, tem hora que ela vai ter evidência. Isso vai variar, por exemplo, olha, teve uma época que eu fazia muita psicografia. Eu tinha menor quantidade de incorporação e fazia mais psicografia. Então abafou um pouco um lado para ir para o outro. Então pela necessidade do aprendizado ou pela necessidade do trabalho. Igual eu saí do centro espírita, fui para o terreiro umbandista. Eu tive que me adaptar à necessidade de trabalho do terreiro, certo? Outra coisa, suspensão da mediunidade. Nenhum pai de santo ou mãe de santo, ou dirigente, pode suspender a mediunidade de ninguém. A mediunidade é uma disposição orgânica que tem influência espiritual. Apenas o plano espiritual pode trabalhar isso.
certo? O que pode acontecer é o pai de santo, com alguns rituais, solicitando a espiritualidade, no caso de uma mediunidade de uma criança, fazer uma suspensão momentânea até aquela criança ter maturidade, enquanto haja um direcionamento dela para a mediunidade, que é mais um acordo entre as partes, o plano espiritual e o plano material, é mais um acordo do que um ritual em si, certo? O ritual, ele funciona para trabalhar aquela energia da criança, equilibrando-a para que ela possa a espiritualidade suprimir. Nenhum pai de santo pode fazer rituais que diminuam a mediunidade de ninguém, certo? Vamos lá. A perda da mediunidade em si, né? Aqui, vamos lá. Como é uma disposição móvel e orgânica e variável, a disposição ela vai depender das condições físicas do médium, condições psíquicas do médium e condições espirituais. Ou seja, uma pessoa ela tem um câncer. A própria falta de energia que o câncer causa no corpo físico impede muitas vezes a questão da mediunidade. Gravidez. Em algumas fases da gravidez, isso drena energia da mulher que vai incorporar. Condições psíquicas, problemas psiquiátricos. Olha só, se a pessoa está desequilibrada, ela não pode ter uma mediunidade equilibrada. Então ela tem que parar para tratamento psiquiátrico, psicológico, físico, e condições espirituais. Por exemplo, condição moral que leve a um processo de obsessão. Ela só, na verdade, aqui não é perda da mediunidade, é troca de uma mediunidade desequilibrada para uma mediunidade equilibrada. Mas como nós estamos caracterizando que a mediunidade é o processo equilibrado, então ele sai do processo equilibrado e perde a mediunidade para um processo obsessivo. Beleza? Então vamos lá. Condições que podem levar a uma perda da mediunidade. Olha, uso inadequado da mediunidade. Então, como eu estou caracterizando que a mediunidade é um ato equilibrado que a pessoa pode utilizar com guias espirituais, eu não estou falando de um processo obsessivo. Pai de santo de poste, pai de santo que faz o mal, que usa a mediunidade numa magia negativada, nós estamos então considerando que o processo que ele está sendo dirigido por guias obsessores. Então, estamos relativizando aqui, apesar dele ainda manter o processo mediúnico, ele está obsidiado e não com uma mediunidade equilibrada. Então, a ambição é um quadro que foge da questão na perda da mediunidade. Trabalhar por futilidades. Trago meu amor em 3 dias. Vou contar a sua vida futura, disso, daquilo, com coisas que são inúteis para o crescimento individual da pessoa. Ou conduta moral inadequada. Drogas, desequilíbrios sexuais, vícios de maneira geral, aí fumo, álcool, sexo, a maledicência, certo? Tudo isso gera, dependendo da necessidade, a perda momentânea da mediunidade. Não aproveitar as instruções. Para que serve a mediunidade? Para que ela traga instruções do plano espiritual de maneira produtiva. Se o médium ele é um médium improdutivo, que não trabalha para o bem, que não trabalha para o amor e para a caridade, o guia se afasta. Muitas vezes há a necessidade, por exemplo, uma vez eu vi o Sandro Luiz falar que ele começou a ficar muito cheio de si, achando que os pontos que ele fazia era dele. E aí os guias se afastaram e não vinha mais ideia de pontos cantados na ideia. Parece que ele ficou 1 ano sem fazer ponto nenhum. Então, pode ser uma prova de paciência ou de fé, certo? Mudar de uma mediunidade para outra, ou seja, você está trocando a mediunidade, então aí ocorre uma perda parcial. Se, por exemplo, aqui a gente está falando, médium, a pessoa, sei lá, numa casa, ela é médium de incorporação, mas aí, sei lá, ela passa por um outro ritual de uma outra casa que ela vira Yogã, saia da Umbanda, vá para o Candomblé e ela vira Yogã. Lá, o direcionamento da mediunidade dela, que seria de incorporação, passa a não ser. E ela para de ter o processo de incorporação para ter uma mediunidade mais intuitiva com relação à energia da casa.
Tá? Então, por exemplo, sai de uma casa, Jogã ou mulher vira uma Eked no candomblé, certo? Então, seria sempre por uma determinação espiritual. Olha, o seu trabalho agora vai ser como Eked. Então, a tua mediunidade vai ser suspensa na questão da incorporação. Isso aí é um exemplo, tá? Então, vai ocorrer uma perda parcial, apesar dela estar sendo direcionada pelos guias, ela não vai mais incorporar. Por que que a mediunidade, porque a mediunidade não é animismo? Provar, não. Por que não? Provar que a mediunidade não é animismo. Então, como aconteceu com o Sandro Luiz. Tudo ele escrevia achando que era ele, né? Aí, ó, travou a mediunidade dele para recepcionar os pontos e provou que não era ele, era a espiritualidade. Suspensão momentânea para evolução do médium. Por exemplo, é aquilo que eu falei, crianças médiums, gravidez. Então você suspende momentaneamente mediante a necessidade do indivíduo. Por exemplo, olha, eu preciso estudar para um concurso. Eu não posso me dedicar de maneira ativa, então existe uma suspensão momentânea com relação a esse processo mediúnico mediante a minha necessidade pessoal. Outro fato é, como eu falei, eu já falei do câncer, diminuição da vitalidade do médium por doença, velhice, esgotamento, má alimentação, havendo uma necessidade do médium de descansar. Então a mediunidade vai ser suspensa momentaneamente para o reequilíbrio do médium. Então, por exemplo, muitas vezes o corpo físico do médium não tem mais condições de produzir fluido para a manifestação da sua mediunidade. Aí há uma suspensão. Desequilíbrio excessivo do médium. Ele começa a entrar, por exemplo, no mundo dos vícios. Aí ele começa a mudar a sua mediunidade de uma mediunidade equilibrada para uma obsessão. Por auxílio a um médium, o guia pode realizar trabalho junto com o guia do médium para suspender. Aqui eu estou dando um exemplo, né, da perda momentânea da mediunidade no caso da criança. Ou seja, no caso da criança, do exemplo da criança, mas pode ser com qualquer outra circunstância, né? Olha, um acordo espiritual. Meu irmão, eu tenho que direcionar pelo meu livre-arbítrio, eu preciso direcionar o meu trabalho aqui para tal coisa. Olha, poxa, minha filha tem 7 anos de idade e ela está começando a ter percepções espirituais muito fortes. Vamos tentar dar uma segurada, né? Porque quando é bom a gente distinguir o seguinte, quando o espírito se afasta do médium e dá abertura a uma obsessão, troca-se a mediunidade por obsessão. Mas existe a necessidade, muitas vezes, do guia continuar ao teu lado, ele vai continuar te acompanhando, não vai te abandonar, entre aspas, porque o guia nunca abandona, mas a gente se afasta dele. Então, mas às vezes a necessidade do guia não manifestar, mas a presença dele está ali, não permitindo nenhuma obsessão. Então você escolhe, olha, o meu trabalho hoje, dentro das condições mediúnicas, vai ser em outro auxílio. Por exemplo, olha, eu vou auxiliar uma ONG, então não tem como manifestar minha mediunidade incorporando, mas eu estou fazendo o auxílio caritativo. Então eu vou lá, sei lá, acolher animais de rua, pessoas de rua com alimentação. Veja bem, mas eu não estou tendo a oportunidade de ter um trabalho em si. O guia continua com você pelo teu trabalho, mesmo que ele não se manifeste. Não é interesse do guia só incorporar. O interesse dele é que você, através das intuições dele, trabalhe no bem, seja ele por incorporação, visão, audição e qualquer outro tipo de mediunidade. O guia vai continuar lá, mas vai suspender momentaneamente as tuas atribuições daquele trabalho. Então você faz um acordo com o guia. Por exemplo, eu quando eu entrei na Umbanda, eu não utilizava elementos nenhum. Eu precisei de uma adaptação. E eu bati um papo com o Caveira. Pô, você vai ferir aquilo que eu acredito até eu poder entender como é que funciona claramente o processo dentro da Umbanda? Não, ele me respeitou. E dentro desse processo do respeito, a gente pôde fazer algumas modificações no trato mediúnico. Então, é isso. Então, você ter uma perda da mediunidade, normalmente quando nós dizemos perda, a gente está falando de uma suspensão momentânea ou uma troca de um estado equilibrado mediúnico para um estado desequilibrado. E as perdas que são
não temporárias, né, permanentes, essas perdas elas estão mais voltadas a uma necessidade orgânica do médium, perda de fluido vital, doença, né, ou velhice. Existem as perdas parciais, que são a gravidez, a imaturidade psíquica, desequilíbrios para o médium se tratar, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E é muito importante a gente entender que não há pai de santo que possa suspender a sua mediunidade, se assim a espiritualidade não quiser. A sua, porque a espiritualidade do pai de santo não tem poder sobre interferências na sua mediunidade. O que pode acontecer é um estado obsessivo, por exemplo, uma pessoa faz uma magia negativada para você. Como a gente não é um poço de luminosidade, muitas vezes essa magia ela pode interferir na nossa energia. Interferindo na nossa energia, se a gente aceitar, a gente pode se desequilibrar. Se desequilibrando, às vezes há uma interferência na comunicação mediúnica, por condições psíquicas suas, né? Então é muito importante a gente entender que o terceiro ele só interfere se você está desequilibrado em si. Certo? Porque, por exemplo, esses dias o motoqueiro lá bateu no meu carro, eu fiquei estressado. Se eu permaneço estressado, eu dou entrada para uma mediunidade desequilibrada e aí existe uma briga entre as energias até você decidir o processo. Né? Como a gente tem uma regularidade, olha só, é muito importante você ter uma regularidade na sua casa, porque essa regularidade vai te colocar dentro de uma egrégora espiritual e essa egrégora ela é uma forma de proteção. Beleza, galera? Muito axé a todos, que a gente possa, claro que eu não atingi tudo que eu poderia falar sobre perda de mediunidade, são alguns assuntos que a gente coloca como relevante, mas é um assunto interessante para que a gente possa raciocinar dentro da nossa religiosidade de Umbanda. Muito axé a